A gente conversa agora sobre um projeto aprovado na Assembleia Legislativa para melhorar as escolas. Pela proposta, empresas podem fazer doações em troca de mídia. Sobre este assunto estão conosco o secretário adjunto de Educação do Governo do Estado, Luiz Alcoba de Freitas, o vice-presidente do CEPERS, Luiz Veronese, também está com a gente, e o deputado estadual Nelsinho Metalúrgico. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, senhores. Começo com o secretário. Secretário, como é que vai funcionar o projeto, então? Escola melhor, sociedade melhor. Deixa eu explicar, em primeiro lugar, por favor. Boa noite a todos, cumprimentar aqui os companheiros da bancada, os jornalistas que conduzem aqui o programa, e explicar, acho que é uma oportunidade que nós temos na Secretaria de Educação de explicarmos o porquê da apresentação desse projeto pelo Governo do Estado, que foi aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa por ampla maioria dos deputados. Nós nos deparamos lá na Secretaria de Educação com um problema muito sério com relação à estrutura física das escolas. Nós temos uma estrutura física envelhecida que necessita constantemente de reformas e constatamos que nós não conseguimos ter a velocidade necessária para que os consertos nas escolas pudessem ser realizados. Então, esse projeto, que nós denominamos de Escola Melhor, Sociedade Melhor, ele vem no sentido de possibilitar que pessoas físicas e jurídicas possam contribuir para que haja melhoria na escola, seja com obras, seja com equipamentos. Eu posso dar um exemplo, um muro que seja necessário fazer, uma cancha de futebol, né, equipamentos para dentro da escola que sejam necessários, salas, cadeiras, coisas deste tipo, as pessoas podem contribuir. E nós sentimos muito isso, nós queríamos ter um instrumento jurídico que possibilitasse que nós fizéssemos isso de forma legal. Porque, na verdade, isso já ocorre, em muitos casos, no Rio Grande do Sul, só que não de forma legal. Então, o projeto ele vem no sentido de que pudéssemos realizar. E também gostaríamos de deixar claro, porque houve uma crítica muito forte de que seria feita propaganda massiva nas escolas. Não é esse o objetivo. O objetivo é que haja um ato de solidariedade das pessoas, e a escola se presta muito a isso. Eu mesmo estudei escola pública, gostaria muito de poder ajudar a escola que eu estudei de alguma forma, e as pessoas têm esse sentimento de melhorar a escola do seu filho ou de seus filhos estudam. Então, o projeto vem nesse sentido. E não de que se fazer uma propaganda massiva. A regulamentação da lei, e isso vai ser feito criteriosamente. O secretário Vieira da Cunha, inclusive, até convidou para que o CEPERGS participe, também deu opiniões nesse sentido. A propaganda que vai ser feita é propaganda institucional. Dá para citar como exemplo o Adote uma Praça. Nas praças tem aquela plaquinha lá, esta praça foi adotada. Na escola vai ser uma coisa singela. O que as empresas, no caso, as pessoas jurídicas poderão fazer é divulgar externamente para o público pela qual elas buscam, fazem propaganda até em televisão, em jornais, elas poderão dizer que estão ajudando a escola, que são amigos da escola. Sim. Então, esse é o sentido. Não se quer de maneira nenhuma, né, de interferir no conteúdo pedagógico da escola, de forma nenhuma, e o projeto não contempla isso, o projeto não diz isso, e a regulamentação virá nesse sentido que eu falei. Antes do senhor complementar ou terminar de responder a primeira pergunta, secretário, posso usar um exemplo? Seria, vamos ver se eu estou errado ou não, se eu entendi bem. Em vez de, por exemplo, transformar um bebedouro, né, financiado por alguma empresa, por exemplo, do ramo de bebidas, transformar o bebedouro numa lata de uma bebida. Na verdade, seria apenas uma indicação de que aquele bebedouro foi fornecido ou foi uma gentileza da empresa tal. Exatamente. Assim como Adote uma Praça. Exatamente. É um ato de solidariedade, um ato de ajuda. E não transformar a praça... O objetivo não é fazer propaganda na escola. Sim. As empresas, no caso, que ajudarem e colaborarem, elas poderão dizer, né, externamente, publicar os balanços, divulgar na imprensa que ajudaram a escola. Perfeito. Mas dentro da escola não haverá propaganda dessa natureza. Será uma coisa bem singela, dizendo que houve a colaboração da empresa. Esse é o sentido. Sim. Nós não queremos de forma nenhuma que empresas possam ter influência no conteúdo pedagógico ou transformar as escolas numa publicidade, num outdoor. Não é esse o sentido do projeto. Bom, já que o CEPERS foi citado, vamos para a opinião do CEPERS a respeito deste projeto. Não, nós temos que ter um pouco mais de clareza com relação aos projetos. O que está implícito por trás? Nós queremos dizer, a primeira mão, o seguinte: o fato da comunidade contribuir para a ajuda de uma escola, isso é o de menos. Isso já vem fazendo a comunidade, aliás, muitas coisas da escola são compradas, são feitas graças à movimentação da comunidade. Sempre tem uma festa de São João sendo feita pela comunidade, sempre tem uma quermesse, sempre tem uma rifa sendo feita para contribuir na escola.
Agora, o fato do Estado, enquanto instituição, pensar em repassar a escola, isso tem uma outra conexão, que é o sentido de dizer o seguinte, olha, não é estar entendendo a educação como um investimento, ele entende a educação como um custo e que, portanto, esse custo ele é muito alto e precisa da empresa para se fazer. Então, esse é a problemática que você cria. Então, nós achamos que a educação ela tem um investimento pequeno, nós achamos que o investimento da educação teria que ser 35%, isso é legal, isso é da lei, da nossa lei aqui, que não está sendo investido. Hoje está sendo investido apenas 26% e que, portanto, bom, de repente, é essa a ideia, vamos investir apenas 26% e o resto que as empresas, a comunidade tem que contemplar. E vamos lembrar que hoje nós estamos com 2 meses de atraso do repasse para as escolas. Então não é uma coisa pequena, nós achamos que ela é uma coisa complexa, porque o governo daqui a pouco se desobriga de fazer os repasses normais. Então é isso que nós queremos dizer. Se o governo hoje estivesse repassando 35% para a educação e, para além disso, tivesse um outro projeto para contribuir em alguma coisa, está certo. Agora, o que está acontecendo? Não. Ele não repassa nem o que é da lei, não repassa nem o mínimo, não é, que ele se propõe, que agora está atrasado 2 meses, e daí ele cria um projeto como se esse projeto viesse dar conta do problema da escola. Então, é essa discordância que nós temos colocado e nós achamos que não, que o Estado precisa assumir a educação como o seu desenvolvimento e como a contribuição que o Estado dá para o crescimento. Vou passar para o deputado Nelsinho. Quais são as modificações que a bancada do PT queria fazer como emenda ao projeto? Bom, primeiro, boa noite, Bispo, boa noite, Perdigão, boa noite, Luiz, Veronese. Esse é um projeto singelo, me parece, e com pouca repercussão, inclusive, na vida das escolas, para alterar a situação de penúria que se encontra as nossas escolas, de uma maneira geral, no estado do Rio Grande do Sul. As nossas escolas têm grandes deficiências estruturais, são inúmeras escolas com os ginásios interditados, salas interditadas, banheiros sem portas, e isso precisa de um aporte significativo de recursos do Estado para deixar essas escolas em condições de receber as crianças e que as crianças sintam prazer de ir para a escola. Nenhuma criança deve ficar feliz chegar numa sala de aula onde os parquês estão todos soltos, o quadro pendurado, cadeiras quebradas. Precisa desse aporte. As comunidades escolares, os pais, os professores, constantemente se mobilizam para buscar também forças para recuperar um banheiro, para recuperar um piso, um telhado, mas isso é obrigação do Estado. O Estado não pode transferir essa obrigação para iniciativas de setores privados, mesmo jurídicos ou mesmo pessoa física, para a obrigação de dar conta disso. Eu penso que um pai, uma mãe, deve participar da vida escolar dos seus filhos, deve ter uma preocupação com o conteúdo pedagógico da escola, com as condições físicas da escola, com a questão da segurança na escola, deve ter essa preocupação. Deve participar também de chás, de rifas, daqueles momentos lá de quermesse para arrecadar recursos, eventualmente, que a escola necessita. Agora, isso é apenas um aporte voluntário, de cuidado desse pai e dessa mãe com a escola do seu filho. A obrigação de garantir a manutenção dessa estrada, dessa escola, é do Estado. Então, esse projeto ele é singelo, mas ele também, por outro lado, ele mostra o significado do papel do Estado para a atual administração. Quando você formaliza num processo de lei, no projeto de lei, essa possibilidade desse trabalho voluntário, na verdade, você está dando uma senha para a direção das escolas, dizendo, olha, nós não vamos mais resolver os problemas de vocês.
procure um patrocinador, procure uma pessoa jurídica, procure uma empresa. Tá? Muitas escolas acredito até, que terão condições pela localização, perto de alguma empresa que tem alguma relação com a comunidade, pode até conseguir que algum empresário, né, se sinta sensibilizado e vá lá e faça a doação e tal. Agora, muitas, quem sabe a imensa maioria das escolas ficam na periferia, ficam dentro das vilas, né, em comunidades pobres, terão muita dificuldade de acessar recursos. Né, e isso eu quero encerrar dizendo, Perdigão, que isso pode jogar para a própria escola, né, carregar nas costas o ônus, né, da retirada do Estado da sua obrigação, que é garantir a manutenção. Né. Nossa bancada foi contrária a esse projeto por conta dessa representação. Não precisa regulamentar o que a sociedade já faz. Né? O Estado não precisa regulamentar o que a sociedade já faz, né? As comunidades escolares já fazem. Né? Agora, ele não pode também passar para a sociedade essa mensagem de que a obrigação de resolver seus problemas são seus e não do Estado. Sim. Então, esse é de fundamento. Deixa eu tentar. Vamos fazer o seguinte, ó. Na verdade, a gente teria um questionamento, eu vou passar a palavra para todos para poder responder, porque eu tenho certeza que o secretário Alcoba quer responder algumas afirmações a respeito do projeto. Então, assim, teríamos uma pergunta aqui que utiliza até o termo privatização. Como nenhum dos convidados que se opõem ao projeto usou o termo especificamente, eu vou trazer para um outro ponto de vista, contemplando cada posição. A pergunta seria, para o secretário inicialmente, essa questão da responsabilidade da obrigação, seria essa a intenção? Porque, de um lado, a gente vê esse ponto de vista bem claro, de que o Estado estaria repassando a sua obrigação para o setor privado. De maneira nenhuma. A responsabilidade e o dever é do Estado de manter e prover as escolas. Isso está na Constituição. E está na Constituição também, no artigo 205 da Constituição, que é dever do Estado com a colaboração da sociedade. O que nós estamos buscando é a colaboração da sociedade, a soma de esforços para que nós possamos resolver um problema, uma realidade que está presente, que o Estado não vem conseguindo dar a resposta necessária com a velocidade necessária para que as escolas estejam fisicamente, as suas instalações, estejam adequadas para que os alunos possam frequentar e ter um ambiente escolar sadio. Nós queremos somar esforços. Esse é o espírito do projeto. De maneira nenhuma o Estado vai deixar de ter a sua responsabilidade e nós estamos aplicando recursos nas escolas, só que nós nos deparamos com isso. Nós não estamos conseguindo, na quantidade desejada, e que precisa acontecer, a reforma das escolas. Então, nós vamos fazer um apelo às pessoas físicas, às pessoas jurídicas, para que nos auxiliem, para que a escola possa, e para que os estudantes possam frequentar uma escola, um ambiente sadio, uma escola que efetivamente possa proporcionar uma educação de qualidade. Esse é o objetivo, mas de maneira nenhuma é retirar a responsabilidade do Estado em cumprir com a função que é sua e principal. Ainda nessa perspectiva, agora para o Veronese, a possibilidade de uma parceria, né, com o setor privado, ela, no entendimento do CEPERS, ela é prejudicial? Ela pode acontecer ou não, na visão de vocês, num outro formato, por exemplo? É isso que eu quero entender, na base. O setor privado pode participar de alguma forma das escolas, na visão de vocês? Não, nós já dissemos antes. Na verdade, hoje tem grande parte, da escola que já vem sendo feito pela comunidade. Então, esse é uma questão que nós não nos opomos, em que a comunidade daquela região, ou mais amplamente de outra, ela venha contribuir, ela venha ter cuidado com a escola. A nossa oposição a isso é que nós estamos vendo que isso não é uma coisa isolada, não é? Hoje você tem, com relação à escola, mas nós estamos vendo que tem outros projetos. Por exemplo, junto com esse vem o projeto 206. O projeto 206, ele diz que o governo está desobrigado a fazer qualquer repasse quando o orçado atingir 95%. Então, ele não é uma coisa isolada. Bom, se o governo se dá o direito de dizer o seguinte, bom, quando eu atingir 95% do orçado ou daquilo que é arrecadado, eu me desobrigo de fazer qualquer
qualquer ato, por exemplo, tem uma escola que está faltando um professor, 2 professores, 3 professores, o governo se desobriga de contratar esses professores. Então, esse projeto ele não é isolado, ele vem dentro de uma esteira que é o seguinte, que infelizmente ele é de retirada de direitos. Então, nós temos, por isso aqui o deputado foi feliz, disse, não, ele é um projeto singelo. Ele é singelo porque ele é parte de um outro projeto, de uma outra concepção de Estado que pretende cortar direitos, que pretende cortar repasse para a educação, repasse para a saúde, repasse para a segurança pública. Então é isso, esse que é a nossa discordância. E eu quero dizer o seguinte, nós estamos vivendo, até porque fica um pouco difícil, Bíblia, nós hoje falar só desse projeto, quando hoje caiu a bomba que é dos professores estar recebendo, por exemplo, R$600 apenas no seu salário. Então, eu acho que a gente também precisa falar um pouco disso para dizer que, na verdade, as coisas não estão desconectadas. Esse projeto não faz parte, ele é uma coisa à parte. Ele também faz parte dessa questão que a gente está vivendo hoje. E nós dissemos isso porque nós achamos que a questão que nós estamos vivendo, ela não é uma coisa assim que, não tinha nenhuma outra saída. O que nós vivemos hoje é um pouco aquilo que o governo planejou, não é por incrível que pareça, a crise que a gente vive hoje é um pouco planejada. E aí a gente quer discutir um pouco aqui hoje, inclusive com o representante da Secretaria de Educação, embora eu acho que o PDT deveria ter uma opção trabalhista, e deve ter ainda, né, uma opção trabalhista diferente, não é? Mas a gente quer discutir um pouco isso, porque nós achamos que a crise que ela está colocada e que hoje foi a bomba maior, onde você imagina um professor hoje está recebendo 1/4 do seu salário, e nós temos que pensar o seguinte, o professor tem um salário baixo, ele recebe 48% daquilo que devia, e hoje ele está recebendo 1/4 ainda, né? Bom, nós já vamos entrar, Veronese, nessa questão, até para a gente poder ampliar a fundo. O Perdigão tem uma pergunta a respeito, mas antes só para concluir o raciocínio, né? Uma pergunta, sim ou não? Se uma empresa de uma determinada comunidade, de uma determinada escola, se prontificar a entregar bebedores novos, o CEPERS se opõe a essa iniciativa ou não? Não, nós achamos que a escola tem a sua autonomia. Sim. A comunidade escolar é que deve se reunir e debater. Claro. O que nós discordamos é que o governo faça um projeto, então a instituição se coloque nesse sentido, porque é isso que já disse o deputado. Perfeito. Secretário, só para terminar, o secretário vai até responder as questões sobre o Estado, mas antes eu preciso dar a opinião a palavra, na verdade, do deputado Nelsinho, porque a pergunta para ti seria a seguinte, deputado. No caso dessa possibilidade, primeiro a gente viu a intenção do governo, a possibilidade sendo analisada pelo CEPERS, aí foi dito de que isso já acontece em algumas comunidades. A questão não seria importante, nesse caso, regulamentar ou regular isso, para que isso não seja feito de qualquer forma, onde uma empresa possa explorar realmente um espaço que não é o correto dentro da escola. A importância de regular, isso não seria de suma importância criar essa lei para que, pelo menos, se isso acontecer em qualquer comunidade, tenha-se um parâmetro para o que deve e o que pode ser feito? Olha, o projeto ele quer dar uma dimensão para essa participação para além daquilo que acontece nas escolas. Tá? Hoje, a comunidade escolar participa e ajuda, e faz doação, né, e arrecada recurso para a manutenção da escola. Né? Então, agora o projeto ele tenta dar uma dimensão de que o aporte desse recurso vai ser de monta tal, né, que pode solucionar os problemas, né, com agilidade, como disse o secretário aqui, que o Estado não seja capaz de dar. Né? Eu acho que aí está o equívoco. Né? Você pode incentivar, eu acho que a escola melhor, sociedade melhor, né, seria um belo de um programa para incentivar ainda mais a participação da comunidade no acompanhamento da escola. Agora, você não pode fixar a manutenção da escola, né, a doação de recursos de pessoas jurídicas, privadas, né, e ainda com essa possibilidade. Aqui o secretário disse que não, mas no projeto da lei não fala nada, se não pode o bebedouro ser uma latinha de uma bebida mesmo, porque pode.
Aqui não está regulamentado nada, que só diz que autoriza, né, para efeitos promocional, utilizar a imagem da escola, isso para aquele que for doador. Quer dizer, isso pode ir contra, inclusive, né, a própria comunidade escolar, que pode não aceitar. Aqui nós tivemos que tirar um parágrafo do projeto de lei, que era o que permitia que esse doador pudesse ir lá fazer palestras dentro da escola, pudesse lá uma livraria, uma editora, quem sabe lá fazer palestra para orientar a venda dos seus livros. Quer dizer, isso estava ali, isso foi retirado, inclusive, né, uma emenda do relator, né, retirou esse parágrafo. Mas o fundamental é, o governo ele não pode se desincumbir da obrigação de prover a manutenção das escolas. Para isso, eu acho que cabe na Secretaria da Educação apresentar para as comunidades escolares, das nossas 2.400 escolas que temos aqui no Estado, apresentar o seu plano de trabalho para enfrentar os problemas dessas escolas. Quando é que vai fazer o aporte para substituir o telhado da escola que chove dentro, quando é que vai fazer o aporte para desinterditar o auditório, quando é que vai construir a biblioteca. Eu acho que é isso que nós esperamos da Secretaria da Educação. Perfeito. Muito mais do que um projeto, né, que joga na obrigação dos professores, da diretora, do Círculo de Pais e Mestres, Perfeito, da Conselho Escolar. Tem que só garantir agora garantir a palavra do secretário. secretário. O Estado vive em crise, vive uma crise. O Veronese acabou de falar mesmo do pagamento dos servidores. E não há dinheiro, então, para fazer esses recursos para garantir a infraestrutura das escolas, né? Essa seria uma alternativa, então, segundo o governo do Estado, para conseguir ter a manutenção das escolas, como já é feito em algumas escolas, como é feito pelo projeto Bradesco, por exemplo, não é mesmo? Quem pode adotar as escolas e quais são os critérios, então, secretário? Não, eu só quero fazer alguns reparos para dizer o favor. seguinte, não envolve esse projeto de forma alguma que envolve qualquer coisa relacionada a prover professores, servidores, nada. Isso Sim. aqui é especificamente com relação a obras, a equipamentos que possam auxiliar e melhorar e qualificar as escolas. E também é o seguinte, o próprio projeto prevê que haverá participação da direção das escolas e da comunidade escolar, do conselho escolar. Ninguém vai fazer um projeto de cima para baixo. Aquelas escolas que quiserem participar é que participarão e dirão quais as necessidades. Nós vamos fazer todo um levantamento para depois aí buscar, né, ou a própria comunidade também nos auxiliar, né, nessa tarefa. Como eu falei, há um apelo muito grande nas comunidades de que as escolas sejam mantidas, que o filho possa estudar numa escola de boa qualidade. Então, esse é o objetivo. Mas a regulamentação da lei é que ela vai dar a forma de como nós vamos fazer isso. A própria lei prevê isso. Nós estamos, inclusive até convidamos o CEPERGS para participar, queremos fazer uma regulamentação de forma transparente, ouvindo os segmentos da sociedade, e asseguro e tranquilizo a sociedade de que as escolas não serão transformadas em publicidades, em muros ou coisa parecida. Haverá, como há nas praças, uma identificação singela para demonstrar que houve a colaboração, e as praças estão aí, as pessoas estão utilizando, não há problema nenhum. Né? E as empresas, no caso, se não forem as pessoas físicas, poderão divulgar nos meios de comunicação, nos seus balanços, que muitas empresas, inclusive, têm recursos destinados para fazer atividades nesse sentido, balanços sociais, como tu citasse aí, o Bradesco, o Itaú, outros têm recursos, o Grupo Gerdau, que fazem e aplicam nesse sentido. E a verdade que seja dita também, nós temos encontrado dificuldade, até ser apontamentos pela Caixa, pelo Tribunal de Contas, muitas vezes de recursos recebidos pelas associações de pais e mestres de forma irregular. Esse projeto ele vem também no sentido de dar um arcabouço jurídico para que possa isso ser feito de forma legal, amparado numa legislação que dá legalidade para que esse tipo de coisa possa ser feita. Porque vão existir intervenções nas escolas, poderá haver reforma de banheiros, como foi falado aqui, muro, ou mesmo telhado. Isso exige que haja entrada de pessoas dentro da escola. Então tem que haver um amparo legal para que isso possa acontecer. Muito bem. Bom, a gente tem apenas alguns minutos, então eu vou tentar ser objetivo na resposta de cada um. Eu vou pedir que sejam objetivos na resposta de cada um. Se houver uma discussão entre todos os representantes das comunidades, né, envolvendo escola, CEPERS, Associação de Professores e Pais e Mestres, se essa discussão for feita entre todos, é possível que esse projeto avance no sentido de
regular ou regulamentar, essa seria a palavra mais correta, para que também não se faça qualquer coisa nas escolas, mas que a possibilidade ou essa alternativa exista, sem retirar a responsabilidade do governo no que tange, até por lei, no que deve fazer na educação. É possível, na visão de vocês, que isso possa avançar? Ou vai se brecar de vez e isso não vai ser uma alternativa, enquanto as coisas não forem feitas da maneira correta ou como a lei manda? Vamos começar com o Veronese e terminar com o secretário. Por favor, Veronese. Não, nós queremos dizer o seguinte, nós estamos pedindo e solicitando ao governo, e por isso os 3 dias de greve dos servidores, é por 2 coisas. Primeiro, parcelamento do salário. Nós não aceitamos que o salário seja parcelado, não é até porque assim, a questão da crise, a crise dita por muitos sindicatos dos 43 que fazem parte, mais o CEPERS, a crise é uma coisa da porta do palácio para fora, para dentro não, porque o governo se deu um alto aumento que varia entre 46% a 64%. Bom, se eu tenho uma crise, eu sou o primeiro a lutar, a não gastar. Agora, o governo não tem feito isso. Outra coisa, dizer também, o governo poderia, não é, para além disso, usar os depósitos judiciários, Veronese, coisas. Eu preciso que tu responda a minha pergunta. Por último, eu digo o seguinte, Isto. outra questão da nossa greve é pelos projetos que estão na Assembleia Legislativa. Sim. Nós somos parceiros da seguinte forma. Primeiro, esses projetos colocados ali, muitos com regime de urgência, nós queremos o seguinte, nós queremos rediscuti-los. Se o governo retirar esses projetos para a gente rediscutir, esse também pode ser um que a gente possa rediscutir. Muito bem. Nós não aceitamos que eles venham na velocidade que estão. É possível, deputado? O projeto foi aprovado, vamos esperar agora para ver a regulamentação, né? Creio que ele não vai alterar a relação que hoje as comunidades têm com as escolas. Do meu ponto de vista, ele é até desnecessário. Do meu ponto de vista, ele era até desnecessário. Mas o fundamental é que, de fato, os pais, as mães, a comunidade escolar tem que participar efetivamente da escola. Perfeito. Eu acho que se a secretaria focasse nisto, né, de incentivar a participação na escola, já seria um grande ganho para a educação do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, volto aqui a afirmar, né? O Estado do Rio Grande do Sul não pode se desincumbir da obrigação de garantir efetivamente a manutenção das nossas escolas. Não pode terceirizar essa obrigação. Claro. Obrigado, secretário, por favor. Não, eu quero concluir dizendo e tranquilizar a comunidade escolar e a sociedade que esse projeto não tem esse objetivo. O Estado ele quer buscar uma complementação, quer buscar na verdade, é um ato de solidariedade das pessoas, né, porque nós estamos vendo que nós não estamos conseguindo, não temos a velocidade necessária, nós precisamos de ter, né, um termo, alguma coisa jurídica que nos dê respaldo para que isso possa ser feito, né? Então, dessa forma, nós acreditamos que nós podemos fazer com transparência, ouvindo a comunidade escolar, ouvindo os segmentos, os CEPERGs, os segmentos que envolvem as escolas do Rio Grande do Sul, nós possamos ter um projeto que possa melhorar e qualificar a educação no Estado do Rio Grande do Sul. Esse é o objetivo do projeto. Peço desculpa aos nossos convidados, infelizmente o tempo é curto para um tema tão complexo. Agradeço a presença de todos, sejam bem-vindos.